O ano é 1849. Se você estivesse vivo naquela época, provavelmente estaria lendo um jornal de Boston ou Nova York com letras garrafais que prometiam rios que, segundo os relatos, carregavam ouro em abundância. Mas o que a propaganda não dizia é que, ao decidir partir para a Califórnia, você estava estatisticamente assinando sua própria sentença de sofrimento ou possivelmente de morte. Para entender por que você talvez não duraria um dia naquela realidade, precisamos primeiro destruir a ilusão do enriquecimento fácil e olhar para os fatos como eles aconteceram. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A febre do ouro, o início do fim. Tudo começou no dia 24 de janeiro de 1848, em Coloma, no Rio Americano. James Marshall, um carpinteiro que trabalhava na construção de uma serraria para o pioneiro suíço John Sutter, avistou algo brilhando na calha de escoamento de água. Eram pepitas. Marshall e Sutter tentaram manter o segredo para proteger as terras de Sutter, mas o segredo era grande demais para o mundo. A notícia vazou. Meses depois, o editor de jornal e mercador Sam Brannan, um homem astuto que comprou praticamente todos os estoques de pás, picaretas e bacias da região antes de espalhar a notícia, correu pelas ruas de São Francisco gritando: "Ouro! Ouro do Rio Americano!" A confirmação oficial veio em dezembro de 1848, quando o presidente James Polk anunciou ao Congresso que as minas de ouro na Califórnia eram mais valiosas do que se acreditava. Foi o sinal que faltava. Em 1849, a grande migração começou. Mais de 90 mil pessoas, apelidadas de 49ers, abandonaram suas famílias, fazendas e empregos estáveis para cruzar um continente ou navegar por oceanos perigosos. Se você fosse um desses homens, sua jornada começaria com uma escolha impossível entre 3 caminhos para o inferno. A primeira opção era a rota marítima, contornando o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Eram 6 meses em navios superlotados, enfrentando tempestades colossais, escorbuto e ratos que disputavam sua comida podre. A segunda era o atalho pelo Istmo do Panamá. Você navegava até a selva centro-americana, cruzava a pé ou em mulas sob um calor úmido insuportável, rezando para não contrair malária ou febre amarela, doenças que podiam dizimar grupos inteiros em pouco tempo. A terceira opção, a mais comum, era a trilha terrestre através das grandes planícies. Se você escolhesse esse caminho, teria que percorrer mais de 3.000 quilômetros a pé ou em carroças de boi. Não havia estradas, apenas rastros de lama e poeira. O maior inimigo não eram os conflitos com nativos, como os filmes sugerem, mas o cólera. A bactéria, espalhada pela falta de higiene e água contaminada ao longo da trilha, causava diarreias tão severas que um homem saudável pela manhã poderia estar morto ao entardecer. Relatos da época descrevem corpos sendo enterrados ao longo de toda a trilha. Ao chegar em São Francisco, o que você encontraria não seria uma cidade, mas um acampamento de lama e caos. Centenas de navios estavam abandonados na baía porque as tripulações também haviam desertado para procurar ouro. Os preços eram irreais. Um ovo podia custar o equivalente a $30 hoje. Uma maçã, $50. Você já estaria exausto, possivelmente doente e com pouco dinheiro. E o pior, o trabalho de verdade nem tinha começado. O ouro fácil de superfície estava acabando. E o que restava exigia uma resistência física que você provavelmente não possuía. A sobrevivência no barro, a rotina de um condenado.
Se você sobreviveu à jornada e chegou aos campos de mineração, conhecidos como The Diggings, seu primeiro choque seria a ausência total de infraestrutura. Esqueça as cidades de madeira dos filmes. Em 1849, você viveria em uma barraca de lona fina ou em um barraco de galhos e terra. Quando o inverno chegava ou as chuvas da Sierra Nevada começavam, o chão sob seus pés se transformava em um pântano de lama fria. Você dormiria molhado, acordaria molhado e trabalharia molhado. O trabalho de um garimpeiro não era apenas cansativo, era uma forma de tortura física contínua. Por volta das 5 da manhã, você estaria de pé, mergulhando as pernas até os joelhos nas águas glaciais que desciam das montanhas. O método inicial era a bateia, que exigia que você ficasse curvado por 12 a 16 horas por dia, agitando areia e água até que o ouro mais pesado se depositasse no fundo. Em poucos dias, suas costas estariam em frangalhos e suas mãos, constantemente úmidas e expostas ao cascalho cortante, estariam cobertas de feridas que demoravam a cicatrizar. Logo, você perceberia que a bateia era ineficiente. Para processar mais terra, você precisaria de um cradle, um berço oscilante, ou de um long tom, uma calha longa. Essas máquinas exigiam o trabalho de grupos. Aqui, a parceria era vital, mas a confiança era um artigo de luxo. Louise Clapp, que escrevia sob o pseudônimo de Dame Shirley, descreveu em suas famosas cartas de Rich Bar como o entusiasmo inicial se transformava rapidamente em um desespero sombrio quando semanas de trabalho pesado resultavam em apenas alguns grãos de poeira dourada. A sua dieta seria o seu próximo algoz. Quase não havia frutas ou vegetais frescos. Você sobreviveria à base de salt pork, carne de porco salgada e rançosa, feijões duros e hardtack, um biscoito de farinha e água tão duro que precisava ser mergulhado no café para não quebrar seus dentes. Essa carência nutricional levava ao escorbuto, uma doença terrível onde suas gengivas se deterioravam, seus dentes caíam e feridas antigas se reabriam sozinhas. Somado a isso, a falta de saneamento básico significava que os rios onde você trabalhava também eram os lugares onde todos faziam suas necessidades fisiológicas. A disenteria era onipresente, matando mais homens do que qualquer disputa por terras. E se você achava que ficaria rico com o pouco ouro que encontrava, a economia dos acampamentos cuidaria de provar o contrário. Como Sam Brannan já havia previsto, o verdadeiro lucro estava em vender suprimentos. Em um relato, em 1849, um mineiro descreveu que gastou todo o seu ganho de uma semana, cerca de $100 da época, uma fortuna, apenas para comprar uma bota de couro e alguns quilos de batatas. Você estaria preso em um ciclo de servidão por dívida com os mercadores locais, trabalhando apenas para pagar pela comida que mal o mantinha vivo. Nesse cenário, o isolamento pesava. A maioria dos garimpeiros eram homens jovens, longe de suas esposas e filhos, vivendo em um ambiente sem leis claras, onde muitas vezes a única autoridade real era a força física ou a velocidade do revólver. Ao final do primeiro mês, sua saúde estaria debilitada, sua pele queimada pelo sol e curtida pelo frio, e a esperança de voltar para casa rico estaria dando lugar a uma única e desesperada meta: sobreviver até o próximo amanhecer. A lei do revólver e a exclusão. Se você sobreviveu às doenças e à fome, seu próximo desafio seria não ser morto por outro homem. Em 1849, a Califórnia era um território recém-adquirido dos mexicanos e ainda não era um estado oficial dos Estados Unidos. Isso só ocorreria em setembro de 1850. Tribunais, xerifes e prisões eram raros e muitas vezes simplesmente não existiam nos acampamentos de mineração.
Nos acampamentos, a única lei que existia era a Lei dos Mineiros, um conjunto de regras improvisadas para decidir quem tinha direito a qual pedaço de terra. Mas na prática, a justiça era decidida pelo calibre da arma ou pela força da multidão. Crimes como roubo de ouro ou de cavalos eram tratados com mais severidade do que muitos assassinatos. Se você fosse acusado de roubo, não teria um advogado. O julgamento seria uma reunião barulhenta de homens exaustos e muitas vezes embriagados. O castigo físico era a norma: chicotadas públicas, o corte das orelhas ou, o mais comum, o enforcamento sumário. Cidades como Placerville ficaram famosas pelo apelido de Hangtown, cidade do enforcamento, devido à frequência com que corpos eram deixados pendurados em carvalhos para servir de exemplo. À medida que o ouro de superfície se tornava escasso no final de 1849 e início de 1850, a camaradagem inicial deu lugar a um nacionalismo violento. Homens que vieram de todas as partes do mundo, Chile, México, China e Europa, passaram a ser vistos como invasores pelos americanos brancos que haviam cruzado as planícies. Em 1850, o primeiro governador da Califórnia, Peter Burnett, declarou que uma guerra de extermínio contra os povos indígenas continuaria. Isso não era apenas discurso, acabou se refletindo em políticas e ações apoiadas pelo Estado. Para você, um garimpeiro comum, isso significava participar ou testemunhar massacres brutais. As populações nativas da Califórnia, que viviam naquelas terras há milênios, foram caçadas como animais para que os rios fossem liberados para a mineração. Estima-se que a população indígena caiu de cerca de 150 mil para menos de 30 mil em poucas décadas. Paralelamente, o governo impôs o Foreign Miners Tax, imposto sobre mineiros estrangeiros, de $21 por mês. Um valor impossível de pagar, que na prática expulsava mineradores latinos e chineses das melhores áreas. A sua saúde mental seria o golpe final. Durante o dia, o trabalho era um inferno de isolamento. À noite, o único refúgio eram os saluns improvisados. Ali, o pouco ouro que você conseguia era rapidamente perdido em jogos de azar ou gasto em uísque barato e adulterado com pólvora ou água-rás. A prostituição era o único contato feminino disponível e as doenças venéreas se espalhavam tão rápido quanto o cólera. A febre do ouro não era apenas uma metáfora, era uma psicose coletiva. O estresse de viver em um estado de vigilância constante, sabendo que seu parceiro de barraca poderia usar uma arma branca contra você por uma bolsa de poeira dourada, destruía a mente dos homens. Você não estaria apenas lutando contra a natureza. Você estaria imerso em um ambiente de tensão constante, quase como uma guerra não declarada, onde a ética havia sido enterrada sob o cascalho dos rios. Se você não fosse rápido no gatilho ou não fizesse parte da facção dominante, sua estadia na Califórnia terminaria em uma cova rasa e sem nome. O crepúsculo do ouro e a herança da ruína. Chegamos a 1852. Se você fosse um dos poucos que ainda resistiam nos campos, a realidade teria mudado drasticamente. O tempo do homem solitário com uma bateia e um sonho havia acabado. O ouro de superfície, fácil de encontrar nos leitos dos rios, estava praticamente exaurido. Para alcançar o metal precioso agora, ele não estava mais na água, mas enterrado sob camadas profundas de terra ou preso dentro de rochas de quartzo. A partir de 1853, você veria a introdução da mineração hidráulica, uma técnica que começou a se desenvolver nesse período. Enormes canhões de água, conhecidos como monitores, disparavam jatos de altíssima pressão contra as encostas das colinas, desintegrando áreas inteiras em lama para filtrar o ouro.
O impacto ambiental foi catastrófico. Rios foram entupidos por sedimentos, causando enchentes que destruíram fazendas e alteraram permanentemente a geografia da Califórnia. Para você, isso significava o fim da autonomia. Você não era mais um caçador de fortunas. Agora você era apenas um operário braçal, trabalhando por salários baixos e em condições duras para grandes companhias de mineração que detinham o capital e as máquinas. Nesta fase, um novo e invisível inimigo entraria na sua corrente sanguínea, o mercúrio. Para separar o ouro fino da areia, os mineiros despejavam toneladas de mercúrio, chamado na época de quicksilver, nas calhas de lavagem. Você manusearia essa substância tóxica com as mãos nuas todos os dias. O resultado era o envenenamento sistêmico, levando a tremores, problemas mentais e, em casos graves, demência. O ouro que você tanto desejava estava, literalmente, corroendo seu sistema nervoso central. A estatística final da febre do ouro é impiedosa. Dos centenas de milhares que partiram em 1849, apenas uma fração realmente enriqueceu. A grande maioria dos 49ers terminou a jornada mais pobre do que quando começou. Muitos voltaram para casa escondidos, envergonhados por terem gastado as economias da família em uma ilusão. Outros perderam a vida, incapazes de lidar com o fracasso e a degradação física. John Sutter, o homem em cujas terras o ouro foi descoberto, morreu em relativa pobreza, tendo suas terras invadidas e seus rebanhos roubados pelos próprios mineradores que ele ajudou a atrair. Ao olhar para o espelho em 1855, o homem que você veria não teria nada daquele pioneiro audaz das ilustrações de jornal. Você veria um corpo precocemente envelhecido, pulmões carregados de poeira de quartzo e cicatrizes de doenças que a medicina da época mal compreendia. A Califórnia se tornou o estado mais rico da União, mas essa riqueza foi construída sobre os ossos de homens como você, que serviram apenas como combustível para a expansão de um império. Você provavelmente não duraria um dia como garimpeiro em 1849, porque aquela não era uma aventura. Era uma máquina de moer gente. O Velho Oeste não era um lugar de heróis de chapéu branco, mas um cemitério de céu aberto para aqueles que acreditaram que o brilho no fundo do rio era o caminho para a liberdade, quando na verdade era apenas o brilho do metal que os levaria à ruína. A febre do ouro começou a desaparecer não quando o metal terminou, mas quando o custo humano se tornou alto demais para ser ignorado.